Você já imaginou se você pudesse prever para onde que vai o preço do Bitcoin? Pois é, neste vídeo nós vamos falar sobre uma ferramenta que pode te ajudar a ter uma noção de qual que vai ser o próximo movimento do Bitcoin. Eu estou falando dos ciclos de mercado e ao longo desse vídeo a gente vai destrinchar para vocês as 3 fases dentro do ciclo de mercado. A fase de alta, a fase de baixa e a fase de acumulação. O que você deve fazer em cada uma dessas fases e como que isso pode aumentar e muito os seus resultados dentro do espaço cripto. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Vamos lá, pessoal, para a gente falar sobre ciclos de mercado, é legal que vocês entendam que o mercado é como se fosse uma montanha-russa. Ele vive de altos e baixos e dentro desses altos e baixos a gente vai vivenciar diversos tipos de emoções diferentes, certo? Os ciclos de mercados, eles também não acontecem só para o Bitcoin, o mercado cripto, mas para qualquer tipo de investimento que você for fazer. Seja se você vai investir em ouro, em ações, entender os ciclos é algo extremamente importante. E basicamente a gente pode dividir o ciclo em 3 fases. A fase de euforia e otimismo, que é a fase de alta, é aqui você tem as emoções que vão acontecendo ao longo da fase de alta, né? Então otimismo, crença, euforia e várias outras. A gente tem a fase de baixa, né, que é uma fase de complacência, ansiedade, negação, pânico, ai meu Deus, o mercado tá caindo e parece que não vai acabar nunca, né? E a gente tem a fase de acumulação e lateralidade. Depois de um longo período de queda, os vendedores já estão cansados, não tem muito mais para onde o ativo cair e a gente passa por uma longa fase aqui de acumulação. Para daí depois, novamente, esse ciclo recomeçar, onde a gente tem um período de alta, um período de baixa e depois um período de lateralidade. Você pode olhar isso em vários períodos de tempo, né? Se olhar para o curto prazo dentro de gráficos de horas, se olhar no gráfico diário, gráfico semanal, é uma coisa, mas a forma mais fácil de você observar o ciclo de modo geral é olhando no longo prazo. Esses ciclos normalmente eles levam anos para acontecer. Na verdade, se você pegar o Bitcoin, normalmente esses ciclos levam 4 anos para acontecer. E a galera traz a teoria do famoso ciclo do halving do Bitcoin, né? Então a cada 4 anos a gente tem um halving do Bitcoin e dentro desses 4 anos a gente tem um momento de alta, a gente tem um momento de baixa e a gente tem um movimento de acumulação, certo? Então aqui eu separei este gráfico aqui, que é o gráfico do Bitcoin, já com cada uma das fases do mercado desenhadas, certo? Então tivemos o halving de 2012, halving de 2016, halving de 2020 e halving de 2024. Normalmente sempre que a gente tem o halving, a gente está no meio de um movimento de alta, né? Então a fase mais explosiva, a fase onde o Bitcoin está subindo. No ano após o halving, a gente continua esse movimento de alta e normalmente o ano seguinte, né, a gente tem um ano muito negativo, um ano de baixa, né? Então isso aconteceu lá em 2012, tivemos um ano de baixa e depois entramos em um ano de acumulação. Isso aconteceu também em 2016, né? 16 e 17 foram positivos, 2018 foi um ano de baixa, 2019 foi um ano de acumulação. Halving de 2020. 2020 e 2021 foram anos positivos, 2022 foi um ano negativo, 2023 foi um ano de acumulação, halving de 2024, estamos em um ano positivo, 2025 está um ano positivo. Na teoria dos ciclos do halving, né, em 2026 nós devemos entrar em um ano negativo, né? A gente pode até entrar no ano subindo, o Bitcoin se valorizar no começo do ano, mas a expectativa dentro dos ciclos de mercado seria que 2026 fosse um ano mais negativo, certo? E aí ao longo de 2027, um período de acumulação para em 2028, 2029, o ciclo se repetir novamente, a gente ter mais uma fase de alta, tá? Então entender os ciclos de mercado é algo extremamente importante para você saber quando comprar e quando vender as suas moedas, né? Existem várias formas de você investir, você pode comprar o Bitcoin e guardar para o longo prazo, cara, eu tô pensando daqui a 10, 15, 20 anos, você não precisa se preocupar muito com isso, mas se você quer aproveitar desses movimentos para saber a hora de realizar lucro, para saber a hora de comprar mais Bitcoins, é muito importante que você entenda o ciclo, tá? E basicamente a regra é simples, você quer vender quando o sentimento no mercado é um sentimento de euforia, de crença, a gente vai para a lua, novas máximas históricas e tudo mais, e você quer comprar quando o sentimento é de depressão, não, isso daí vai a zero, caiu, tá absurdo, não vai mais subir nunca, e essa é a hora que você quer comprar. E não sou só eu que estou falando isso, mas Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, também compartilha desta filosofia. Então aqui a gente tem uma frase dele falando para você ter medo, né, você ser fearful quando os outros estão gananciosos, e você ser ganancioso quando os outros estão com medo. Então, basicamente, quando todo mundo estiver ganancioso, euforia, você tá pensando, pô, tá na hora de eu realizar lucro, talvez entrar numa posição mais protetiva. E quando todo mundo tá com medo, falando, cara, vai ser o fim do mundo, não sei o quê, essa é a hora de você ser ganancioso e encher o bolso, certo? Então, entender os ciclos é extremamente importante.
Como eu falei para vocês, existe essa teoria que a gente segue esses ciclos do halving dentro do Bitcoin, esses ciclos de 4 anos, mas eles claramente não são a única coisa que move o preço do Bitcoin. Para mim, tem outros fatores que movem muito mais o preço do Bitcoin, como por exemplo, a liquidez global. Então, nesse artigo aqui da Lynn Alden, ela traz uma análise do Bitcoin e a sua correlação com a liquidez global, né? Isso aqui é o quanto de dinheiro está sendo impresso, está sendo colocado nos mercados, dinheiro fiat, seja o dólar, o real, né? Todos esses dinheiros, eles têm um supply infinito, supply sendo a quantidade que você pode colocar no mercado. Quanto mais eles imprimem e colocam mais dinheiro no mercado, mais o Bitcoin e outros ativos escassos respondem positivamente a esse movimento, né? Então, quanto mais moeda tem circulando, mais um ativo escasso como o Bitcoin, como ouro, como ações, tendem a se valorizar. Inclusive, a correlação que a gente tem com a liquidez global dentro de um período de 12 meses é de 83%. Então, se você souber para onde a liquidez está indo, você também consegue ter uma noção de para onde que o Bitcoin está indo. E aí a gente também consegue medir esses ciclos da liquidez, né? A gente também tem uma fase onde a liquidez é drenada, enxugada dos mercados, uma fase onde ela está meio estagnada e depois uma fase onde eles voltam a imprimir dinheiro. Para você entender os ciclos da liquidez, é assunto para outro vídeo, é um pouco mais completo, uma parada meio macro, mas isso daqui, né, esse movimento de drenagem de liquidez, acumulação, aumento de liquidez, é justamente o que faz estes movimentos acontecerem, né? Então, tá entrando liquidez, o Bitcoin sobe, eles estão drenando liquidez, o Bitcoin cai, tem um período de lateralidade e esses ciclos se repetem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido como que os ciclos de mercado funcionam e como que eles podem ajudar você na sua jornada de investimentos. E se você quiser começar a investir em Bitcoin da forma correta, de forma segura, eu vou deixar linkado aqui um QR Code para você escanear e abrir a sua conta no mercado Bitcoin. Nós somos a maior plataforma de investimentos digitais de toda a América Latina e você pode começar a investir com apenas R$1. Então é isso, te vejo numa próxima, grande abraço e valeu!